Olá! Segurança digital é a proteção da sua identidade na internet. Quando você navega na rede, está sujeito a diversos tipos de ameaças. Os truques são os mais diversos, bem como suas finalidades, que vão de furto de dados bancários para compras até a contaminação do computador para derrubar um site ou um serviço. Como fica a segurança digital com o novo documento de identidade digital? Como nos proteger? Vamos conhecer alguns dos ataques mais frequentes na internet. Vírus, eles surgem a todo momento. Malwares, trojans, adwares e outras aplicações maliciosas furtam informações, espionam ou destroem o equipamento do usuário. Phishing é uma forma de pescar os dados pessoais ou bancários do usuário. Com essas informações, o criminoso pode fazer compras ou clonar uma identidade para abrir cadastros ou realizar transações bancárias. Ataques DDoS. Esse tipo de ameaça infecta smartphones, tablets, roteadores, câmeras IP e qualquer outro aparelho conectado para direcionar acessos simultâneos a determinado site ou serviço, sobrecarregando e indisponibilizando o sistema. Espionagem. Alguns hackers são capazes de ligar a webcam ou microfone de notebooks e smartphones de outros usuários, com o objetivo de espionar quem está do outro lado da tela. Aplicativos falsos. Alguns criminosos utilizam aplicativos em formas de jogos ou ferramentas para invadir dispositivos móveis, em uma abordagem conhecida como Man in the Middle. E para debater o assunto, estão aqui comigo no estúdio Alisson Poça, advogado de Direito Digital e Proteção de Dados, Débora Minúcio, especialista em proteção de dados. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao fórum. Bom, Débora, eu vou começar com você. Parece até teoria da conspiração, né? Vírus a gente está mais habituado, né, a falar a respeito. Mas phishing, enfim, outros aplicativos falsos, a gente não espera, né? Porque o celular é um supercomputador que está na nossa mão ali o tempo inteiro. Como se proteger? Eu sei que deve ter uma forma de se proteger de todos, cada um com sua especificidade, mas fala um pouquinho para a gente como é que a gente pode ter cuidado. Bom, a tecnologia, ela vem para melhorar nossas vidas e ela tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado positivo é você aproximar as pessoas, você ter acesso a informações. Porém, quanto mais você acessa as redes sociais, mais você está exposto e a sua privacidade está em jogo. Os cidadãos, falando de dois tipos de proteção, tanto para cidadãos e depois no viés para as empresas, né? Para os cidadãos proteger, eu recomendo muito a autenticação de 2 fatores em aplicativos, redes sociais, e-mails. Evitar clicar em links de WhatsApp, que sempre fica disseminando links duvidosos. Esses são só alguns dos itens que existem por aí, né? Como é que a gente pode se proteger? Então, os cidadãos, eles podem utilizar a autenticação de 2 fatores nas redes sociais, nos e-mails, melhorar a qualidade das senhas, sempre mudar periodicamente as senhas, evitar acessar links duvidosos. E as empresas podem utilizar certificados digitais, investir nos programas de autenticação, política de segurança da informação, onde você faz um treinamento com os funcionários de qual é o melhor método para você acessar aquele site, tanto em teletrabalho, trabalhos remotos, compartilhar dentro da própria organização, não acessar qualquer tipo de site. Então, tudo isso você está prevenindo e evitando essa exposição da privacidade para quaisquer ataques. O que é uma autenticação de 2 fatores? É quando você, por exemplo, você entra no e-mail e ele pede uma senha. Aí vem uma mensagem, você está com o celular? Aí sim, estou. Aí você manda um código para o seu celular e você vai lá e codifica de novo, manda essa mensagem para o e-mail. Olha, além da senha, você colocou esse código do seu celular. Então, você autenticou 2 vezes, que é você quem detém aquela informação, aquele e-mail, aquela senha, aquela criptografia. Alisson, eu falei em documento de identidade virtual, né?
nós já temos o título de eleitor, nós já temos também a carteira de motorista, né? É um momento muito esperado pelas pessoas, principalmente para quem é tecnológico, quem não gosta de papel, né? Mas é seguro? Então, essa é uma pergunta complicada, porque existe um ditado que nada é 100% seguro na sociedade da informação hoje em dia. Mas existem medidas de prevenção, medidas que dificultam. Como são documentos emitidos por órgãos governamentais que fazem estudos de viabilidade, segurança, existem sistemas construídos especificamente para isso, nós queremos acreditar que existe um nível satisfatório de segurança para o cidadão. Mas é claro que também, além da segurança na parte do sistema que é oferecido pelo governo, vem a parte da segurança do usuário. O usuário tem que ter a consciência da segurança, a consciência que segurança significa tomar passos a mais para realizar um determinado procedimento, a fim de dificultar que outras pessoas acessem tão facilmente. Então, quando eu tenho uma carteira de motorista digital no meu celular, convém usar uma autenticação em 2 fatores. São mecanismos que realmente você pode pensar, nossa, botar minha senha toda vez que vou abrir o WhatsApp, mas são mecanismos que garantem uma segurança a mais. Débora, o texto sobre esse documento nacional de identidade diz que será um documento protegido com criptografia de ponta a ponta. Além disso, um QR Code que não pode ser copiado, ou seja, que ele muda a todo momento, né? O que é essa criptografia de ponta a ponta? Bom, vamos lá. Esse documento, ele tem 3 objetivos, basicamente. Primeiro, unificar, não é substituir. É unificar os documentos em um só, baratear o custo, ao invés de você toda hora ficar emitindo vários documentos, você emite um único documento. E uma proteção, porque, por exemplo, você perde um CPF, você perdeu o número do CPF, você perde um RG, você perdeu o número do RG, você perde uma CNH, geralmente ela vem o CPF e o RG. Então, você perdeu mais dados do que o número da CNH. Tudo unificado, com essa criptografia, você está protegendo mais ainda. E como vai funcionar isso? Como que é essa criptografia? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, como ele já fez os títulos digitais com a biometria, eles vão pegar essas bases de dados e vão aplicar na carteira de identidade nacional. A impressão digital, ela é única de cada cidadão. Então, isso já é uma barreira que dificulta, por exemplo, senha. Você pode escrever a senha num papel e as pessoas têm acesso a isso. Você pode ter um número ali registrado do seu RG e as pessoas têm acesso a isso. A carteira de identidade nacional, ela vai ser apta para cada ou smartphone ou tablet, ela vai estar em um único smartphone ou tablet, então se você perde aquilo, está bloqueado. Você vai ter que pedir uma autorização para entrar de novo em acesso com a sua carteira unificada. Então, não vai ser um documento que você pode sair baixando no computador, em qualquer lugar, nos aplicativos, será baixado uma vez. E ele terá QR Codes. Esse QR Code irão gerar códigos onde o sistema do outro lado terão chaves contra chaves para identificar, autenticar a veracidade daquela informação. E cada vez que acessa, serão gerados códigos novos com novas chaves. Então, tudo isso dificulta o acesso a essa criptografia inteligente. Alisson, a gente tem a recente Lei Geral de Proteção de Dados, né, que cria regras muito específicas para a coleta de dados, né? Armazenamento, compartilhamento, né? Em que pé que está essa lei? Ela começa a valer quando? Ela foi aprovada na metade do ano passado, sancionada pelo presidente Temer com alguns vetos. Final do ano foi emitido um decreto presidencial que modificava os artigos que haviam sido vetados. Esses artigos dizem referência à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi criado pelo governo para fazer a fiscalização das empresas e o suporte ao cidadão no que tange a proteção de dados, no tratamento de dados pelas empresas e pelo setor público também. E
Início desse ano, houve a apreciação desse veto com a apreciação do decreto. Ele é aprovado, ela tem um período de vacatio legis de 2 anos. Então, ela entra em vigor agora em agosto de 2020. Esse período, ele é um período de adaptação. A lei, ela estabelece, além de ela criar inúmeros direitos para o cidadão, ela cria, do outro lado, inúmeras obrigações para as empresas. Ela é o resultado, a LGPD para nós, ela é algo extremamente novo, mas ela é o resultado de um avanço legislativo e teórico na Europa que já vem mais de 40 anos. Então, eles tiveram a legislação deles agora, que entrou em vigor no início do ano passado, o qual a nossa legislação foi inspirada muito em cima dela, e por conta disso, ela transmite algum dos ônus de proteção de dados para as empresas. Antigamente, se entendia que a proteção dos dados era completamente do titular dos dados. Eu tinha que saber o que fazer com eles, eu que decidia. Com a massificação na internet, da coleta de dados através de internet das coisas, as técnicas de Big Data, as melhorias na inteligência artificial, se percebeu que é impossível tu ter o controle completo do que você está fazendo com seus dados pessoais. É só pensar quantos aplicativos você tem no celular e se você sabe tudo o que eles fazem com seus dados. Existem aplicativos que monitoram quais os outros aplicativos estão em funcionamento ao mesmo tempo que aquele dali está funcionando. Então, com tudo isso, a União Europeia, eles resolveram mudar o ponto de vista da proteção de dados. Já que as empresas têm tanto interesse, as empresas e governos têm tanto interesse em monetizar esses dados pessoais, então elas têm que ter alguns ônus de proteção. Então, ela cria para as empresas alguns deveres de proteção, alguns deveres de informação e a necessidade de estarem em conformidade com a lei, a necessidade de terem boas práticas, de terem governança na proteção de dados. Então, esses 2 anos, seguindo o mesmo período da lei europeia, serve para as empresas se adaptarem. Ok. Eu peço licença para vocês, a gente vai interromper um pouquinho a nossa conversa, porque agora a gente parte para um breve intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é segurança na internet. Recentemente, um aplicativo de envelhecer rostos virou febre na rede. Muitas reportagens alertaram que o app não apenas fazia a mágica do envelhecimento, mas também levava os dados das pessoas para a Rússia. Será? Cerca de 150 milhões de pessoas baixaram o aplicativo. Será que isso realmente aconteceu ou pode ter sido uma tempestade em um copo de água virtual? E aí, pessoal? E aí, Débora, qual é a análise que você faz disso tudo, né? Bom, a todo momento a gente interage com aplicativos que acabam pegando esses dados nossos, coletam, processam e a gente nem tem ideia disso. De onde estão esses dados, o que serão feitos com ele. Quando você acessa um aplicativo, tem um termo de uso, que ninguém lê. E nesse termo de uso, tem as condições de uso dos aplicativos. O problema em específico desse aplicativo e de vários outros é que os termos são bem amplos, bem vagos. Então, por mais que você leia que, não, eu vou me atentar para isso, fica bem amplo, assim, tá, mas e aí? Vão pegar minhas fotos e farão o que com elas, né? Nesse caso, teve uma repercussão que não se sabe se a sede da empresa é na Rússia, mas o processamento de dados acontece nos Estados Unidos, na Irlanda, em Singapura. Porém, os especialistas disseram, os defensores da empresa, né, disseram que não, é simplesmente uma foto armazenada ali só para fazer um reconhecimento facial e uma previsão para o futuro. Outros já disseram que não, que realmente essa foto está armazenada num banco de dados global. E aí você fica pensando, onde é que hoje eu deposito meus dados? Quais são as consequências disso?
Eu posso autorizar, não posso? E aí é onde a gente entra com essa nova lei, que já entra em vigor em agosto do ano que vem, e ela vem falar exatamente sobre esses dados pessoais. O que são esses dados pessoais? É quando você fornece para um estabelecimento o seu nome, seu RG, seu CPF, seu e-mail. Você fornece para quê? Com que finalidade? O seu consentimento é para quê? O que é que será feito? O que serão feitos com esses dados? Alisson, você falou em monetizar na primeira parte da nossa conversa. Monetizar, para quem não sabe, quer dizer vender, né, esses dados. Qual é o perigo, por exemplo, de uma empresa que consegue, já que os termos são tão amplos assim, né, vamos supor que esses dados de Jordana atual, Jordana mais velha, Jordana com 10 anos, se esses dados tão ricos, né, forem parar na mão de uma empresa. Qual o perigo disso? Esses dados específicos, a imagem é tida como dado pessoal. E complementando o que foi falado, não só os dados que identificam as pessoas, mas aqueles dados que podem te identificar. Uhum. Uma foto, a princípio, você não sabe o nome daquela pessoa, você não sabe o endereço dela, mas aquilo é considerado dado sensível, dado biométrico, então pode te identificar. Aquela foto pode levar a outras informações. O perigo desse aplicativo, eu não vejo tanto quanto a questão de pegar e envelhecer a foto ou então comparar como que você envelheceu nos últimos 10 anos, mas o que pode ser feito com essa foto. Daqui quanto tempo essa foto pode começar a circular pela internet para coisas que você não tem nem ideia. Então, e essa é a grande questão que nós enfrentamos com a coleta massificada de dados hoje em dia, que nós não temos segurança quanto tempo esses dados vão ficar armazenados, o que serão feitos com esses dados especificamente. Quando eu aceitei lá, quando eu marquei a caixinha dos termos de uso, sem saber o que estava escrito ali, eu dei meu consentimento. Então, esse consentimento, ele está sendo visto, a ideia das novas legislações, ele está sendo visto como um consentimento inválido. O consentimento, ele tem que ser, eles falam, granular. Ele tem que explicar exatamente o que vai ser feito com aquilo que você está dando acesso, aquilo que você está fornecendo. E você tem que aceitar expressamente aquilo. Já temos, hoje em dia, alguns aplicativos que, se adaptando para a realidade europeia, alguns sites que já fazem de uma maneira muito mais intuitiva, de uma maneira muito mais informativa do que uma janela que você vai rolar e nunca vai chegar no fim e depois aceitar uma caixinha. Então, a ideia é mudar como o cidadão é informado o que vai acontecer com aquilo. As legislações, elas impõem que as empresas tenham que ter finalidades específicas para cada tratamento de dados pessoais. Se eu estou dando o meu e-mail para receber marketing, para receber um e-book, vai ser exclusivamente para isso. Se eu estou dando a minha foto para envelhecer num aplicativo, é exclusivamente para isso. Essa minha foto não vai ser usada depois num banco de dados para uma análise de raça ou etnia, por exemplo. A China está sendo muito criticada porque a China é o país com o maior número de câmeras de monitoramento público hoje no mundo. Tem algumas cidades que diz que você não pode andar 2 metros sem ser pego pelo menos uma câmera. Eles estão sendo criticados dizendo, eles falam que aquilo é para segurança pública, mas ao mesmo tempo tem minorias dizendo que está sendo usado para repressão. Então, às vezes, fotos podem ser usadas para isso, analisar e classificar a sua aparência por etnia, e você nunca sabe o que vai ser feito com esse tipo de informação. Então, são esses perigos que as novas legislações vêm para tentar eliminar, é trazer mais transparência no tratamento de dados, é trazer mais segurança e trazer também a necessidade que as empresas deletem os dados pessoais de tempos em tempos, que elas renovem o consentimento, que aquilo não seja armazenado indefinidamente. Até porque os interesses do usuário, do consumidor mudam, né? Exato. Sim. Então, tudo isso são mudanças que demandam da cultura das empresas, que
As empresas a nível internacional já estão bem preocupadas, pois nós já tivemos na Europa multas milionárias em cima de Facebook, Google, por conta desse tipo de problema. E também vem dos cidadãos, de saber que agora eles têm esses direitos e eles vão poder exercer. Se eu recebo ligação de uma empresa que sabe meu telefone, meu nome, o local onde eu moro, mas eu nunca falei com essa empresa, tem alguma coisa de errado ali. Eles vão ter que deletar meus dados. E as pessoas não têm essa consciência. Exato. Que é a inocência de quando você dá um CPF sem saber para quê, por quê, para quem, como, quando. É por isso que é importante a gente falar muito, né, a respeito desse tema. Por exemplo, geolocalização, né? Esses dias eu estava conversando na redação e muita gente não sabia que o seu trajeto fica todo lá registrado, né, no Google, e isso não só no Google, né? Alguns aplicativos que te pedem o acesso à geolocalização também podem fazer uso, não deveriam fazer, mas podem ser que façam uso, né, dessa informação de geolocalização, por exemplo. O que acontece é aplicativos. Quando você baixa aplicativos, eles vêm lá. Você permite o acesso à sua câmera, você permite o acesso ao seu GPS, ao seu microfone, aos seus contatos. Então, uma dica que eu posso dar é, quando você for baixar uma câmera, ela precisa do quê? Ela precisa, um aplicativo de foto precisa da sua câmera, da sua galeria no máximo. Por que você tem que dar consentimento para contatos, para o seu microfone? Mais uma vez, na pressa, a gente sai marcando todas as caixinhas lá para poder usar o aplicativo rápido, né? Alisson, você falou na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Isso. Eu queria só que você frisasse novamente a importância desse instituto, né? A Autoridade Nacional, ela é uma figura importada da Europa, que lá as autoridades de informação, segurança da informação, proteção de dados, elas existem já há muito tempo em alguns países. Então, nós importamos essa figura porque a ideia é a fiscalização em cima das empresas, é garantir que esse direito de proteção de dados, que está prestes a se tornar um direito fundamental na Constituição Federal, ele seja de fato observado na prática. Então, ele é um órgão que, além de fiscalizar e multar, que tem uma multa bem salgada na lei, além de fiscalizar e multar, ele também tem o dever de orientar. Então, assim, não só orientar o cidadão quando ele está com um problema, mas orientar as empresas quando elas têm dúvidas, porque esse é um universo que é muito difícil dizer que existe uma fórmula para cada coisa. Hoje em dia, nós temos tecnologias, a internet das coisas, por exemplo. Hoje em dia, tudo tem internet. Hoje em dia, a cafeteira tem acesso à internet. E muda o tempo todo. E muda o tempo todo. Então, assim, às vezes não está muito claro quando uma empresa vai desenvolver um aplicativo novo que vai ligar o seu carro à sua cafeteira, para saber a hora que você está chegando em casa e o café está pronto. Então, a empresa às vezes não sabe como ela vai fazer isso de acordo com a lei. Quem que ela vai se socorrer? Vai fazer de qualquer maneira, esperar dar algum problema para ser multada ou sofrer ações? Não, a ideia é que a Autoridade Nacional esteja ali para orientar. Ela faça guias. Vai ser uma tarefa hercúlea, eu diria, a criação da Autoridade Nacional, pois nós não temos nada parecido hoje no Brasil. Eu diria que o CAD exerce algum tipo de função semelhante, mas ela muda um pouco a lógica de, por exemplo, Ministério Público do Trabalho, que a ideia é multar, a ideia é punir. Não, a ideia da Autoridade Nacional, ela está constantemente educando. Para a gente terminar, Débora, e aproveitando o gancho do Alisson, né, da internet das coisas, fala-se muito em 5G, né? Daqui a pouco, 5G está aí, vai ser um salto tecnológico. Realmente o caminho para a gente passar da melhor maneira, né, por esse processo é a educação, né? Sim. Essa nova internet, ela liga pessoas com pessoas, pessoas com materiais e materiais com materiais. É a conhecida cidade inteligente. O que seria isso? É quando você chega em casa e conecta, como o Alisson mesmo falou. Olha, estou chegando com o meu carro, a cafeteira já deixa o meu café pronto, se a lâmpada queimou, eu já tenho uma sensibilidade, uma inteligência para me avisar que aquela lâmpada está queimada, ou seja, está tudo conectado.
E nesse tudo conectado, a gente tem acesso a várias vulnerabilidades. Então, a gente precisa se precaver cada vez mais com segurança da informação, investimento em criptografias de ponta. Claro que nós estamos falando uma realidade de casa, mas isso vai se ampliando para cidades. Existem projetos hoje em dia já sendo implementados em bairros específicos, algumas cidades europeias, que, por exemplo, as velocidades das vias, elas não são certas. Elas não são, tipo assim, a via ela é 80 km por hora sempre. Não, a via, dependendo, ela faz uma ligação das câmeras de monitoramento de fluxo da via, ela faz uma ligação com placas eletrônicas que um algoritmo faz a leitura de quantos carros estão passando. Talvez naquele período a velocidade tenha que ser um pouco menor. Ou em outros períodos a velocidade tem que ser um pouco maior. Se der um acidente em determinado local, com a ligação com os semáforos, ele redireciona aquele trajeto para desafogar o trânsito até o acidente ser resolvido. Tudo isso através da internet, tudo isso através da comunicação de equipamentos, da análise de algoritmos de inteligência artificial, e que hoje em dia já é realidade em alguns países do mundo. E cada vez mais tudo vai estar conectado à internet para garantir coisas que a gente nem sonhava há alguns anos atrás. E aí eu posso dizer que a privacidade será um luxo. Cada vez menos você terá essa privacidade, você terá que tomar cada vez mais cuidado. Hoje a gente fala em autenticação de 2 fatores, e isso amanhã será o mínimo. Com certeza teremos mais processos aí, interessante. Fica o recado então, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Alisson. Obrigada, Débora. Muito obrigada. E obrigada também a você que assistiu ao Fórum de hoje. O Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também em nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo.